Olá, mais um Abmed rolando no seu YouTube e hoje a gente vai falar sobre 7 medidas para hipercalemia. É isso aí, meus amigos, a gente vai estar falando agora para vocês sobre 7 medidas que você pode estar utilizando em sua prática clínica para hipercalemia. Você que trabalha em emergência, que vai muito paciente nefrológico, nefropata, com diálise, que faz diálise, esse vídeo aqui é essencial para você. Vamos começar então falando um pouco sobre hipercalemia, que pode ser classificada em normal, que é um potássio normal, que é classificado entre 3,5 e 5, então o valor de potássio entre 3,5 e 5 é considerado normal. Entre 5 e 6 é uma hipercalemia leve, entre 6 e 7 uma hipercalemia moderada e por fim uma hipercalemia grave é uma hipercalemia acima de 7. A principal alteração eletrocardiográfica que você pode ver com hipercalemia é um alargamento de QRS e alargamento de onda T. Então a gente vê aqui, por exemplo, os QRS todos alargados, com onda T também gigantes, onda T gigantescas. Então isso é a principal característica de hipercalemia. Isso aqui é um eletro clássico de hipercalemia. É importante também que vocês saibam que qualquer valor de potássio que faça essa característica eletrocardiográfica, ele já pode ser considerado uma hipercalemia grave. Então ele não precisa respeitar esses intervalos aqui. Óbvio que essas características eletrocardiográficas ocorrem em sua maioria com potássio acima de 7. Mas se você tiver um paciente com potássio de 6,5, 6, fazendo essas características aqui, ele pode ser encaixado em hipercalemia grave. E a gente sabe que alta de potássio é um íon muito comum para fazer arritmia e pode fazer PCR. A gente já está lá com uma das causas de PCR por AESP, a sistolia ou AESP está lá com uma das causas, a hipercalemia. Então a gente não pode estar comendo mosca para isso aqui. E vamos lá, eu prometi 7 medidas, eu vou para a primeira medida para hipercalemia, Sorcal. Por que eu botei Sorcal como primeira? Porque é a que eu faço com mais frequência. Paciente que chega para mim com hipercalemia, a primeira coisa que ele ganha é um Sorcal. Como eu faço Sorcal? 30 gramas diluído em 100 ml de manitol, via oral a cada 8 horas até eu conseguir corrigir aquela hipercalemia. Então Sorcal é a primeira medida que eu faço. Não quer dizer que necessite ser a única. Eu posso entrar com Sorcal e outras que eu vou falar aqui. Mas Sorcal eu acho assim obrigatório. Se o paciente conseguir deglutir ou se ele tiver com sonda liberada, pode fazer o Sorcal em seu paciente. Eu acho mandatório fazer Sorcal como primeira medida. Não tem nenhum livro isso é uma prática clínica minha fazer Sorcal. E eu vejo muita gente também fazendo. Então eu acho que seria mais plausível iniciar com Sorcal. O que Sorcal faz? É uma resina de troca. Então ele vai pegar potássio, jogar para o lúmen intestinal e trocar com cálcio. Então ele vai trocar cálcio por potássio. Então você vai literalmente espoliar potássio via intestinal, pelas fezes. Então assim, uma medida bem legal, uma medida efetiva para hipercalemia. A segunda medida que eu vou falar para vocês é gluconato de cálcio, que é a ampulazinha de 10 ml de gluconato de cálcio que você pode fazer intravenoso a cada entre 1 e 2 minutos ali de diluição em bolos, ou então pode jogar em algum soro que o paciente esteja fazendo, um soro basal do paciente, isso aí não importa, mas o gluconato de cálcio a 10% é uma boa medida para hipercalemia. Normalmente eu costumo usar gluconato de cálcio, eu estou falando isso é minha prática clínica, lembrando, isso não tem livro, eu costumo usar em PCR. Muito embora a American Heart diga que você só deve usar em PCR atualmente adrenalina para todas as PCRs e a amiodarona para PCRs com ritmos chocáveis, FVTV, eu utilizo muito gluconato de cálcio. Eu utilizo muito gluconato de cálcio porque eu acho que o gluconato de cálcio é uma medida efetiva e se aquela PCR for por hipercalemia, eu já consigo ali tentar pelo menos resolver aquela hipercalemia do paciente que está levando ele a PCR. Eu faço 2 ampolas intravenosas em bolos de gluconato de cálcio durante a minha RCP, durante a minha PCR, a minha parada cardiorrespiratória. Então tá aqui, gluconato de cálcio, nossa segunda medida para hipercalemia, medida a qual eu, Murilo Ramos, só faço em pacientes com PCR. Evito fazer em pacientes que não estejam em PCR. Bom, a solução polarizante, essa daqui normalmente é minha dupla de ataque junto com o Sorcal. Se o paciente tiver com uma hipercalemia muito grave, eu faço Sorcal junto com solução polarizante. Gente, acaba com esse negócio de achar que tem um padrão de solução polarizante. Eu trabalho em 5 lugares diferentes e em cada um desses lugares tem um padrão diferente de solução polarizante. Então acabou, solução polarizante, cada uma tem seu padrão. O que eu vejo mais fazendo? Qual é a solução, a forma de solução polarizante que eu vejo mais fazendo?
10 unidades de insulina regular, mais 5 ampolas de glicose a 50% intravenoso para correr em 10 minutos sem bomba de infusão. Isso é como eu vejo a maioria fazer, mas cada unidade que eu trabalho tem sua solução polarizante padronizada. Se você trabalha em uma unidade que tem uma solução diferente dessa, joga aqui embaixo para a gente comentar, para a gente discutir. Vocês assistem muito vídeo, mas comentam um pouco. Vamos comentar, vamos discutir mais, vamos debater mais os assuntos, tá bom? Então, solução polarizante normalmente é a minha dupla de ataque junto com o Sorcal, principalmente naquelas hipercalemias moderadas a graves. Eu sempre entro com os dois juntos para já fazer efeito o mais rápido possível. Solução polarizante não vai espoliar potássio, gente, é muito importante que vocês saibam disso. A solução polarizante ela é uma medida pontual para a hipercalemia. Ela só vai pegar o potássio que está fora da célula e colocar de volta para dentro da célula. Uma hora aquela célula vai saturar de potássio, vai abrir os canais de potássio e vai jogar tudo para fora de novo. Então assim, ele só vai tirar o potássio do sangue e jogar para dentro da célula, mas isso é momentâneo. Em algum dado momento, esse potássio que está dentro da célula vai saturar essa célula e vai ser lançado novamente para o sangue. E você vai novamente ter hipercalemia no paciente. Então, é uma medida pontual de hipercalemia, a solução polarizante não expolia potássio. Importante que vocês saibam isso. Bicarbonato. Uso demais bicarbonato em PCR junto com gluconato de cálcio. Então assim, eu acredito que todas as minhas PCRs eu uso bicarbonato, mas aqui eu não vou estar falando para correção de acidose, eu vou estar falando para hipercalemia. Só existem duas indicações formais de uso de bicarbonato. Muita gente acha que o uso de bicarbonato, o bicarbonato deve ser utilizado com pacientes com bicarbonato baixo. Não, nada disso. O bicarbonato não influi, o bicarbonato do seu paciente, aquele que você tem na gasometria arterial, ele não influi na indicação de bicarbonato. O que influi na indicação de bicarbonato é um pH menor do que 7,2 ou 7,15, a depender da literatura que você estiver estudando. Por exemplo, se você for ver no Sepsi, a última atualização de Sepsi, o bicarbonato ele está lá com uma baixa de 7,15. Um pH abaixo de 7,15, você repõe bicarbonato nesse paciente, 1 miliquimolar por quilo. Já em algumas outras literaturas, 7,2 é o valor de corte. Eu uso 7,2. Baixou o pH para baixo de 7,2, eu entro com bicarbonato. Mas aqui a gente não quer fazer bicarbonato por causa do pH. A gente quer fazer por causa da hipercalemia. Lembre-se, são uma das medidas que eu estou apresentando para a hipercalemia. E para a hipercalemia, o bicarbonato está sempre indicado quando potássio for maior do que 7. Potássio maior do que 7 tem que entrar com bicarbonato. É uma das indicações formais de bicarbonato. Para o pessoal que pensa que bicarbonato baixo é a indicação de ser infundido bicarbonato, então não tem nada a ver. A indicação de bicarbonato é pH menor do que 7,2 ou 7,15, a depender de sua literatura, e potássio maior do que 7. Nesse caso, potássio maior do que 7, 1 miliquimolar por quilo, que numa solução de bicarbonato a 8,4% é 1 ml por quilo. Você vai botar aí intravenoso, correr em 10 minutos, ou correr aberto intravenoso mesmo no seu paciente. Tá aí o BIC, uma excelente opção para hipercalemia. Diurético de alça. Essa talvez seja a mais famosa e a mais usada opção para hipercalemia, mas pensa bem comigo, o diurético de alça ele vai espoliar potássio, vai eliminar potássio, impedindo sua reabsorção lá na alça de Henle, lá na alça do néfron de Henle. Então ele vai literalmente espoliar potássio pela urina. Mas a maioria dos pacientes com hipercalemia, eles são anúricos, porque eles estão em diálise, são pacientes que já vêm fazendo diálise há tempos, que perderam acesso, que ficaram 5, 6 dias sem fazer diálise e aquele potássio ali acumulando. Não adianta usar um diurético de alça num paciente anúrico. Se o paciente ainda urinar, vá lá, tá valendo. Furosemida 20mg, a ampola de 20mg, você pode fazer de 2 a 6 ampolas para espoliar potássio desse paciente. Mas se ele for anúrico, cara, acabou. Furosemida já tá, o diurético de alça já tá proscrito. Você não vai fazer porque não vai fazer efeito nenhum no cara. Então assim, importante você saber se o paciente é anúrico ou não. Se ele não for anúrico, excelente medida para hipercalemia. Ele vai espoliar o potássio via urinária, vai ser ótimo para a hipercalemia do paciente. Se ele for anúrico, meu camarada, infelizmente não tem muita coisa que você possa fazer com diurético de alça. Beta-2 agonista, talvez de todas essas que eu vim falando, e eu já falei de várias, beta-2 seja menos eficaz. Então assim, eu particularmente nunca usei beta-2 agonista para hipercalemia, que é aquela nebulização com Berotec, fazer nebulização com Berotec para paciente com hipercalemia. Óbvio, o estímulo beta, ele vai trazer o potássio para dentro da célula. Mais uma vez, medida pontual. Vai tirar o potássio do sangue e trazer para dentro da célula, medida estritamente pontual. Mas é uma coisa que eu, sinceramente,
Eu vejo até muita gente fazendo, mas não é muito minha prática clínica fazer o beta-2 agonista. Para quem quiser fazer para hipercalemia, tá aqui 8 a 10 gotas de Berotec diluído em 5 ml de soro. Você pode fazer até a cada 2 em 2 horas para o seu paciente com hipercalemia grave, moderada grave ou com alterações eletrocardiográficas que por si só já configuram a hipercalemia como grave. Bom? E nossa última e mais efetiva e mais eficaz de todas as medidas que eu apresentei, das 7, é a hemodiálise, óbvio. A hemodiálise vai filtrar e vai colocar, vai literalmente adequar, ajustar a quantidade de potássio daquele paciente via diálise. Então, assim, não é incomum eu pegar pacientes com hipercalemia grave e com alterações eletrocardiográficas. Isso não é incomum, já fiz isso algumas vezes. Onde eu já usei Sorcal, já usei solução polarizante, furosemida, ou às vezes ele está anúrico, eu nem usei furosemida, ele não respondeu, continuava com alterações eletrocardiográficas, alargando o QRS, alargando o DAT, e eu passar um Sonis nesse paciente para poder mandar ele para a diálise o mais urgente possível, fazer uma diálise de urgência para ele por hipercalemia. Lembrando, hipercalemia é uma das principais, se não, na minha opinião, a principal causa de diálise de urgência. Então, urgência dialítica, uremia e hipercalemia são as duas principais causas de urgência dialítica. E eu acredito, eu uso muito a hipercalemia para indicação de diálise. Então, assim, uremia, hipercalemia, indicações de urgência dialítica, a gente está falando aqui de hipercalemia, nada mais adequado do que a hemodiálise. De todas as medidas que eu falei para vocês, a mais eficaz de todas. Então tá aqui, 7 medidas para hipercalemia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram do vídeo, comenta aqui embaixo o que é que está faltando. Se gostaram, dá o likezinho, compartilha com os amigos. Vamos fazer o canal crescer. O canal ainda está engatinhando. A gente precisa da ajuda de vocês. Se vocês compartilharem, quanto mais vocês compartilharem, fizerem esse vídeo chegar na mão de outros colegas, a gente vai crescendo assim e a gente vai se estimulando assim. É um estímulo que a gente tem de estar fazendo esses vídeos aqui para você. É a quantidade de inscritos, a quantidade de likes, a quantidade de comentários dizendo que gostou, que não gostou. Então, assim, vamos começar a compartilhar mais os vídeos da ABMed para ver se a gente cresce mais o canal e chega na meta aí de 2018, iniciar 2018 com 400 inscritos. Eu acredito que seja uma boa meta, tá bom? Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo da ABMed. Tchau!